A inteligência artificial acaba de decifrar o verdadeiro livro de Adão e Eva, não a versão que você já ouviu falar. Estamos falando de textos antigos que descrevem humanos com poderes extraordinários, portais dimensionais e previsões tecnológicas feitas há milhares de anos. E o mais chocante, há indícios de que o governo dos Estados Unidos estaria escondendo esse conhecimento que tem o potencial de reescrever completamente a história da humanidade. Será que nossos ancestrais sabiam mais do que nós? Estariam eles em contato com seres de outros reinos? Esses segredos antigos vêm de um texto esquecido há séculos. Uma misteriosa coletânea de escritos que permaneceu oculta nas sombras da história religiosa. São documentos que ampliam dramaticamente o breve relato do Gênesis que a maioria conhece. Esses manuscritos esquecidos contam uma história muito mais complexa sobre a origem da humanidade, sobre capacidades perdidas e um destino cósmico. Ao contrário da narrativa simples do Jardim do Éden, o livro de Adão e Eva descreve um mundo onde os humanos possuíam habilidades extraordinárias. Anjos interagiam diretamente com as pessoas. As forças cósmicas disputavam influência sobre o nosso desenvolvimento. Já teve a impressão de que a história do Gênesis é curta demais? Já se perguntou o que mais poderia ter acontecido nos primeiros dias da humanidade? Esses textos antigos, ausentes da Bíblia, sugerem que havia muito mais a ser contado. O que torna essa descoberta ainda mais intrigante é a recorrência desses manuscritos em diversas culturas antigas: grega, latina, armênia, georgiana, eslava e copta. Todas preservam uma narrativa central surpreendentemente semelhante, mas com detalhes culturais únicos de cada povo. Não estamos falando de um texto aleatório, mas de uma tradição amplamente disseminada que, em algum ponto da história, foi deixada de lado pelos dogmas religiosos. E se o que sabemos sobre a origem da humanidade for apenas um fragmento de uma narrativa cósmica muito maior? Agora vá além. E se parte do que essas civilizações antigas escreveram sobre a origem da humanidade for, de fato, verdadeiro? Análises modernas com inteligência artificial estão encontrando padrões e conexões nesses textos que estudiosos do passado nunca notaram, revelando uma narrativa cósmica coerente que soa surpreendentemente relevante para o nosso mundo atual. A grande questão não é apenas o que esses textos revelam sobre o nosso passado, mas o que eles ainda podem revelar sobre o nosso futuro. Antes de mergulharmos nas alegações mais impressionantes, é importante entender por que estudiosos vêm levando esses escritos cada vez mais a sério, não como fantasia religiosa, mas como possíveis registros históricos. Descobertas arqueológicas recentes têm validado de maneira surpreendente elementos que antes eram descartados como pura mitologia ou crença infundada. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947 foi um divisor de águas. Entre esses fragmentos milenares, pesquisadores encontraram textos como as palavras de Adão a Sete, datadas de cerca de 100 a.C., com trechos extremamente semelhantes ao conteúdo do chamado Livro de Adão e Eva, revelando que essas histórias circulavam muito antes do cristianismo. Isso mostrou que essas narrativas não eram invenções medievais, mas representavam tradições genuínas e antigas. Em Qumran, arqueólogos encontraram fragmentos descrevendo um Adão com papel expandido e conhecimento profundo, incluindo a habilidade de nomear os animais com base em sua essência, não de forma arbitrária. Essa ideia aparece no livro de Adão e Eva, mas está ausente no relato bíblico do Gênesis. Evidências ainda mais reveladoras vieram com a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Ali, textos gnósticos inteiros, escritos não canônicos, mas contemporâneos aos textos bíblicos, foram encontrados. Um deles, o Apocalipse de Adão, que descreve encontros com anjos e hierarquias cósmicas de forma paralela ao que consta no livro de Adão e Eva. A datação por carbono situou esses textos entre séculos 3 e 4 depois de Cristo.
É claro que os céticos podem alegar que essas semelhanças refletem apenas mitos culturais comuns. No entanto, a especificidade de certos detalhes presentes em tradições tão distantes geograficamente sugere uma origem comum anterior à dispersão desses relatos. Análises linguísticas recentes descobriram frases no livro de Adão e Eva que desafiam tradutores há séculos por sua construção em comum. Pesquisas mais recentes indicam que certos fragmentos desses textos preservam traços de línguas pré-sumérias, o que sugere que partes da obra podem ser tão antigas quanto a própria escrita humana. E ainda há outro tipo de evidência, o que os pesquisadores chamam de validação médica. Diversos remédios naturais atribuídos a Adão nesses textos contêm compostos medicinais que hoje sabemos ser cientificamente eficazes. E é aqui que chegamos a uma das passagens mais ignoradas e, ao mesmo tempo, mais provocadoras. Uma análise sistemática recente revelou que mais de 70% das aplicações de plantas descritas na seção de remédios de Adão envolvem compostos ativos comprovadamente eficazes no tratamento das doenças mencionadas. Isso levanta a possibilidade de que um conhecimento médico muito antigo tenha sido genuinamente preservado. Escavações em Göbekli Tepe, na Turquia, o templo mais antigo já descoberto, datado de cerca de 9.600 anos antes de Cristo, revelaram alinhamentos astronômicos e esculturas de animais que correspondem às descrições do primeiro santuário construído após o Éden, conforme narrado na literatura adâmica. Embora isso não comprove literalmente a existência do Éden, sugere fortemente que esses textos possam preservar memórias culturais profundas, ligadas a sítios pré-históricos reais e significativos. Um dos elementos mais surpreendentes revelados pela análise avançada do livro de Adão e Eva são aquelas que parecem ser previsões incrivelmente precisas de avanços tecnológicos, incluindo, acredite se quiser, a própria inteligência artificial. Passagens, antes interpretadas como meras metáforas espirituais, agora ganham novo significado quando lidas sob a ótica do nosso mundo moderno. O livro descreve a chamada sétima visão de Adão, em que ele testemunha uma era em que os humanos criam mecanismos de pensamento à sua imagem, primeiro como servos, depois como deuses. E o texto alerta: os humanos criarão reflexos de suas próprias limitações, e não uma consciência verdadeira. Isso sugere uma surpreendente antecipação dos dilemas fundamentais do desenvolvimento da inteligência artificial, milhares de anos antes de qualquer computador existir. Essa descrição antiga espelha, de forma quase exata, o debate atual entre IAs especializadas e a tão discutida inteligência artificial geral. O texto descreve nossas tentativas de replicar a cognição humana, prevendo inclusive os dilemas éticos e filosóficos que isso inevitavelmente traria. Ainda mais perturbador é o aviso contido em um trecho específico. Os homens derramariam sua sabedoria em recipientes que eles próprios criariam, e então se curvariam diante dessas criações, esquecendo que foram os verdadeiros autores. Isso soa perigosamente parecido com os alertas modernos sobre a crescente dependência de algoritmos e o poder que temos concedido às inteligências artificiais na tomada de decisões cotidianas. Mas como esses autores antigos poderiam ter previsto a revolução digital? Seria apenas coincidência? Uma alegoria fortuita? Ou será que estavam em contato com algum tipo de conhecimento que transcende o tempo? O texto também descreve uma época em que o conhecimento corre mais rápido que os passos. E as pessoas podem se comunicar instantaneamente com o mundo todo, mas, paradoxalmente, se afastam cada vez mais das pessoas próximas. Uma descrição assustadoramente precisa da era da informação e dos impactos das redes sociais, e não para por aí. Além da inteligência artificial, os manuscritos mencionam outros avanços tecnológicos com uma precisão desconcertante. Veículos voadores que encurtam as distâncias do planeta
dispositivos capazes de capturar as sombras dos acontecimentos, uma possível alusão a fotos ou vídeos, e até a habilidade de ler os padrões da vida e moldá-los conforme o desejo, o que soa muito como engenharia genética. A história tradicional do Gênesis parece um trailer quando comparado à vastidão épica da narrativa contida no livro de Adão e Eva. Enquanto o relato bíblico dedica apenas alguns parágrafos à criação, tentação e expulsão, os textos apócrifos oferecem uma verdadeira jornada emocional pelas primeiras experiências humanas. O livro de Adão e Eva aprofunda o desenvolvimento dos personagens, suas motivações, o contexto cósmico que dá mais corpo à narrativa. Gênesis nos diz que Adão deu nome aos animais, que Eva foi criada de sua costela, e de repente lá estão eles, comendo fruto proibido. Já esses textos antigos descrevem um despertar gradual da consciência de Adão, sua compreensão progressiva dos padrões da criação e o relacionamento profundo que ele desenvolve com todos esses seres vivos. Tudo isso antes mesmo da criação de Eva. Em uma passagem especialmente vívida, Adão relata que podia perceber a força vital fluindo por plantas e animais, entendendo sua essência e não apenas observando suas formas externas. Os animais não apenas recebiam nomes, reconheciam em Adão uma autoridade espiritual e se aproximavam sem medo. Eva, por sua vez, é retratada como uma profundidade rara. Em vez de surgir como uma simples coadjuvante da história de Adão, ela é apresentada como um ser espiritual dotado de dons únicos, particularmente sintonizada com o que o texto chama de sabedoria do coração. Eva representa uma forma de compreensão intuitiva, que complementa a abordagem mais racional e analítica de Adão. Onde a tradição a pinta como a primeira sedutora, o livro de Adão e Eva propõe uma visão muito mais ampla e justa. Seus dons espirituais, sua sensibilidade e seu papel complementar podem mudar completamente nossa perspectiva sobre a narrativa da tentação. A própria serpente é apresentada não como um simples animal astuto, mas como a manifestação de uma interação complexa entre forças angélicas com intenções distintas. Algumas desejavam testar a humanidade, outras sabotar seu desenvolvimento por inveja. Ele não seria apenas uma regra quebrada, mas um acesso precoce e imprudente à consciência cósmica. A humanidade ainda não estava madura o suficiente para lidar com todo o conhecimento divino de maneira responsável. E um dos aspectos mais comoventes desses textos é a descrição das consequências emocionais da expulsão do Éden. O livro dá destaque ao sofrimento psicológico de Adão e Eva. Adão é retratado em pé por dias diante dos portões selados do paraíso, chorando inconsolavelmente até que suas lágrimas formam os primeiros rios. Um retrato poético da dor, da saudade, do peso da queda. O livro de Adão e Eva apresenta uma visão radicalmente diferente do estado original da humanidade. Uma visão que contrasta com o que a maioria das tradições religiosas ensina. Em vez de seres primitivos e ignorantes, esses textos descrevem nossos primeiros ancestrais como possuidores de consciência expandida e capacidades extraordinárias. E segundo essa perspectiva, a nossa condição atual seria apenas uma sombra do potencial que já alcançamos no passado. De acordo com esses manuscritos, Adão e Eva não eram apenas inocentes, mas espiritualmente muito mais desenvolvidos do que nós. Eles possuíam o que o texto chama de vestes de luz, não roupas convencionais, mas uma forma luminosa de existência que refletia a energia divina. Eram mais semelhantes a seres angelicais do que as criaturas humanas limitadas que conhecemos hoje. Essa forma de percepção expandida permitia a eles uma conexão direta com toda a criação. Adão podia se comunicar com os animais, compreender a linguagem das plantas, dialogar com as forças elementais e até mesmo interagir com os anjos. O texto sugere que ele era capaz de entender a fala da água e dos cânticos do fogo. Os pássaros se aproximavam sem medo. Os animais selvagens respondiam aos seus comandos e as plantas revelavam espontaneamente suas propriedades curativas. E tudo isso sem intermediação, diretamente à consciência humana. O conhecimento deles não era adquirido por estudo,
era recebido por sintonia direta com a criação. Adão não precisava estudar astronomia. Ele via os padrões celestes como expressões vivas de princípios cósmicos. Eva não precisava aprender sobre a cura. Ela simplesmente compreendia os desequilíbrios energéticos nos sistemas vivos e sabia como restaurar sua harmonia com um toque. E talvez o ponto mais provocador do livro seja a insistência de que esse estado elevado não era exclusivo de Adão e Eva por mérito próprio, mas sim a condição natural da humanidade antes da queda. Em outras palavras, essas capacidades não eram milagres isolados, mas o projeto original do Criador. Capacidades que, segundo o texto, podem, um dia, ser recuperadas. A compreensão tradicional do fruto proibido do Éden, como uma simples desobediência, desmorona diante da explicação mais profunda oferecida pelo livro de Adão e Eva. Segundo os manuscritos, o que foi proibido por Deus não era o conhecimento em si, mas o acesso prematuro a poderes que a humanidade ainda não possuía maturidade para usar com responsabilidade. Entre esses poderes, o texto menciona a capacidade de alterar objetos apenas com o pensamento ou de afetar a realidade material de forma ampla e poderosa. Porém, esses limites nunca foram totalmente compreendidos por Adão e Eva. Afinal, foram expulsos do Éden antes de alcançar essa compreensão plena. Mas antes da queda, o casal e até outros seres humanos da época, segundo o texto, já tinham acesso a habilidades que hoje pareceriam sobrenaturais. O livro relata, por exemplo, que podiam influenciar os padrões climáticos por meio da intenção concentrada, ou acelerar o crescimento de plantas direcionando a energia vital. Segundo o manuscrito, a humanidade possuía o potencial de criar e modificar formas de vida. Contudo, esse poder só poderia ser acessado com uma evolução ética equivalente. Essa capacidade jamais se concretizou plenamente porque, como já foi dito, faltava ao ser humano a responsabilidade necessária para usá-la sem causar destruição. E, curiosamente, essa ideia ressoa com o momento atual. Hoje, com nossa tecnologia, estamos conduzindo experimentos genéticos, manipulando o DNA de plantas e até buscando ressuscitar espécies extintas. Mas a grande pergunta permanece. Já temos a maturidade ética e espiritual para lidar com esse tipo de poder? A verdadeira tragédia, segundo o texto, não foi apenas a desobediência, mas a fragmentação da consciência humana. Ao descobrir possibilidades para as quais não estavam prontos, Adão e Eva desencadearam o que os manuscritos chamam de grande fome, um desejo insaciável de tentar recriar o paraíso por meios externos, sem compreender que ele só poderia ser restaurado internamente. Em resumo, a desobediência de Adão e Eva representa mais do que um erro. Ela simboliza uma fome voraz por poder, sem a sabedoria, o conhecimento, a compaixão necessários para sustentá-lo. Ter uma perspectiva cósmica, sem maturidade espiritual para manter o equilíbrio, essa talvez seja a verdadeira queda da humanidade. Entre os elementos mais perturbadores do livro de Adão e Eva estão os relatos sobre os anjos caídos e sua influência contínua sobre os assuntos humanos. Diferente dos demônios caricatos da cultura pop, essas entidades são descritas como seres complexos, com motivações ambíguas e estratégias sofisticadas para interagir com a humanidade. Segundo o livro, a rebelião angelical teria ocorrido antes mesmo da criação humana. Mas essa revolta não foi uma simples tentativa de golpe contra Deus, não. Envolvia dinâmicas muito mais sutis. Alguns anjos, fascinados pelas possibilidades de realidade física, teriam cruzado limites ao tentar interagir com a matéria de formas proibidas. O líder desse grupo, chamado em algumas versões de Samuel, mais tarde associado à figura de Satanás, não começou como opositor declarado de Deus. A sua obsessão era com os poderes criativos exclusivos do Criador. Quando foram expulsos dos reinos celestiais, os anjos caídos se estabeleceram no que o texto chama de torres de vigia, localizadas nas fronteiras entre o mundo espiritual e o físico. Essas entidades, segundo o manuscrito, observavam a humanidade de pontos específicos e, ocasionalmente, interferiam no mundo físico. Hoje poderíamos chamar isso de influência através de pensamentos, sonhos, emoções, mas naquela era, eles também se manifestavam de forma direta,
sob certas condições. Essas torres são descritas como tendo localizações geográficas específicas: picos montanhosos, cavernas profundas, bosques isolados, locais onde, segundo o texto, as fronteiras entre dimensões seriam naturalmente mais tênues. E, curiosamente, muitos desses lugares, mais tarde, se tornariam templos antigos ou sítios considerados sagrados por diferentes culturas. Alguns estudiosos modernos podem enxergar nessas descrições tentativas primitivas de explicar fenômenos psicológicos ou naturais. Mas os relatos dos manuscritos exibem uma coerência surpreendente com relatos de experiências incomuns que continuam aparecendo até hoje, envolvendo interações entre a consciência humana e inteligências não humanas. O que torna essas entidades particularmente perigosas, segundo o livro, é sua relação emocional contraditória com os humanos. Uma mistura de inveja, fascínio e amargura. Eles tentam bloquear a evolução espiritual da humanidade, ao mesmo tempo em que invejam nosso potencial de reconciliação com o divino, algo que para eles pode estar perdido para sempre. Adão e Eva teriam sido advertidos especificamente sobre essas entidades após a sua expulsão do Éden. O próprio arcanjo Miguel teria os instruído a reconhecer seus sinais e formas de influência, desde alterações de percepção até fenômenos sensoriais inexplicáveis. E o livro ainda fornece práticas de proteção detalhadas, envolvendo fórmulas verbais e gestos simbólicos. Muitos desses elementos ressurgem de forma fragmentada em diferentes tradições religiosas ao redor do mundo. Hoje chamaríamos isso de orações, bênçãos ou rituais de purificação, mas sua origem, segundo o manuscrito, remonta aos primeiros dias da humanidade fora do paraíso. Em outras seções do livro de Adão e Eva, há a sugestão de que os seres humanos, em seu estado original, eram capazes de acessar múltiplas dimensões da realidade. Níveis de existência que, para nós hoje, são tão incompreensíveis quanto a terceira dimensão seria para um ser bidimensional. Segundo o texto, o que nos resta é essa realidade física limitada, como se nosso espírito estivesse aprisionado em um plano inferior, sem conseguir mais se expandir. Vivemos como sombras de um potencial maior, tentando lembrar algo que esquecemos. A figura do ser humano descrita nesses manuscritos é ao mesmo tempo humilhante e inspiradora. De um lado, revela o quanto nossa condição atual representa uma queda em relação ao que já fomos, mas, por outro lado, afirma com veemência: nossas capacidades extraordinárias não foram perdidas, elas apenas adormeceram. Estão latentes, esperando despertar, que só virá com maturidade espiritual, compreensão profunda e práticas verdadeiras. O livro deixa claro que, mesmo após a expulsão do Éden, Adão e Eva ainda carregavam fragmentos de sua antiga natureza, vestígios de luz suficientes para sobreviver em um mundo mais denso, mais cruel, e iniciar uma longa jornada de volta. Não apenas a origem, mas a plenitude espiritual que, segundo o texto, ainda nos aguarda, se estivermos prontos.